Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, ele fez uma comparação muito interessante. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei ao Senhor que quando eu era criança eu brinquei de quebra-cabeça, montar as peças para montar alguma coisa. Eu brinquei muito daquilo. Aí Paulo diz que nós somos um corpo. Paulo fez essa configuração, irmão. E como um corpo, ele diz que cada um tem sua importância. Eu concordo. Porque a orelha pode ser pequena, estar num lugar que não seja tão importante quanto, por exemplo, a mão, mas ninguém se acha tranquilo se disser, irmão, senhor, deixa eu cortar essa orelha. Não, pode cortar de boa. Ninguém vai agir assim. Porque a orelha tem uma importância que a mão não tem. A mão tem importância que a orelha não tem. E nenhum dos dois é menos importante para o corpo. Cada um tem sua importância. O raciocínio que a gente quer trazer hoje, pela misericórdia de Deus, é a capacidade da gente entender que, como um corpo, eu não posso dizer para essa única perna que eu tenho, eu vou para o culto mas eu quero levar a perna, não. Vou deixar a perna em casa descansando. A gente não pode dizer isso. A perna faz parte do corpo, e mesmo sendo uma, e a única que eu tenho, eu não posso decidir deixar ela desmembrada do corpo. Mas isso está na Bíblia. Romanos 12, capítulo 4, ao versículo 5. Romanos 12, versículo 4 ao versículo 6, diz que cada um tem uma função no corpo. Veja, Vanessa, se isso é verdade mesmo. Romanos capítulo 12, versículo 4 ao 6. Cada um tem sua importância no corpo. Daqui a pouco você vai ficar mais rouca do que está, viu? Eu também não queria. Vai, não diga dois, não. Romanos 12, 4 a 6. Eu devo assim obedecer, como Jesus obedeceu, e eu devo ser humilde. Assim nós, que somos juntos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que Deus diferente segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Irmãos, olha o que Paulo diz. Que cada um é membro, mas mesmo que cada um tenha a sua importância, cada um trabalha numa sintonia segundo a medida da fé. O que Paulo estava dizendo foi o seguinte: eu não posso ignorar a importância que o meu irmão tem nesse corpo. Por exemplo, eu não posso dizer assim, eu acho que eu tenho capacidade de entender que eu faço melhor do que o meu irmão. De hipótese nenhuma. Eu não posso dizer que eu, como membro do corpo de Cristo, eu tenho mais importância do que o irmão, do que a irmã. De hipótese nenhuma. Porque cada um Deus deu conforme as suas capacidades e os seus talentos. A nossa igreja, quando for construída, ela vai ter uma cozinha. Eu posso ter alguma capacidade falando a vocês. Mas me coloco na cozinha que eu sou um fracasso. Na cozinha da igreja, quando nós construímos, hoje quem vai pregar é a nossa irmã Josefa e o pastor vai para a cozinha. Pode ter certeza que a desgraça está feita. Vai dar certinho. Então perceba a importância de cada um no corpo de Cristo não é maior nem menor. Todos têm a sua importância. Aqui no templo, usando como exemplo fisicamente, a gente não pode dizer é mais importante a cadeira para a gente sentar do que o teto. Pode?
Não. Porque o teto tem uma importância muito grande, a cadeira também, mas cada um no seu lugar. Diz um antigo ditado que cada um no seu quadrado. A grande dificuldade de muitos de nós é a gente achar, tem os dois extremos. Tem aquele crente que diz, se eu não for, não funciona. É um extremo absurdo, errado, equivocado. E tem aquele outro crente que também é extremo. Se eu não for, não faz falta. Também é equivocado. Por quê? Porque como nós somos corpos, é um trabalho que é sintonizado. Perceba, irmão. O microfone, o cabo, a caixa, a mesa de som. Se eu vier para a igreja e disser, não vou levar o cabo, automaticamente eu perco o som. Se eu trouxer o cabo e não trouxer o microfone, continuo sem som. Se eu trouxer o microfone, o cabo, a caixa e não trouxer a mesa, continuo sem som. Quer dizer, cada um tem sua importância. Mas espera aí, mas se eu vier para o culto e não trouxer o aparelho para filmar, eu não tenho como rever como foi esse culto depois. O celular também tem sua importância. Quer dizer, é um conjunto de fatores que somados faz a coisa acontecer. Então, nenhum de nós podemos dizer que somos muito importantes e sem a gente não acontece, nem podemos dizer que não somos importantes e sem a gente tudo vai acontecer naturalmente. Nós somos corpo. O pastor e a missionária Tânia não faz tudo. Você é importante. Porque os irmãos acham que a gente está colocando as pessoas para... Hoje quem era para estar ministrando aqui era o irmão Renilson, mas devido ao trabalho ele não pôde estar. Mas os irmãos acham que a gente está... Irmão, venha, botar minha mãe 3 para dirigir, a irmã para cantar, o irmão para dar uma palavra. A irmã Vanessa, eu estou tentando, desde que começou o trabalho aqui até agora, eu não consegui mais nem chegar. Porque a gente não quer fazer sozinho, porque a gente entende que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de mão de obra. E a mão de obra, ela tem que sair de onde? Daqui. Que os irmãos acham que a gente vai dizer um irmão de Maceió, irmão, venha nos ajudar a dirigir o culto, a fazer o culto. Estamos a 312 quilômetros da capital de Alagoas. Fica difícil, né? Mas, se nós dissermos, vamos treinar os irmãos aqui, deixa eu dizer uma novidade para vocês. Se tudo acontecer conforme a gente está planejando, se for da vontade de Deus, claro que é um processo. É um processo. Nós já sonhamos, já estamos colocando no papel, nós vamos ter espaço para ter treinamento para essa criançada daqui da comunidade, ter judô, kung fu, taekwondo, dentro do espaço da igreja. Isso é o quê? Uma ação social onde a igreja se mobiliza para beneficiar a comunidade. Mas para isso a igreja precisa se fortalecer como corpo. Nós somos corpo. Já pensou se o nariz decidir não funcionar no corpo? Por onde vai entrar o oxigênio? Já pensou se os dentes não resolver processar o alimento? Como é que a gente vai engolir tudo dentro? Cada membro tem a sua função. Todavia, porém, Paulo aos Romanos falou isso, que a Vanessa leu, mas não ficou só nisso. Efésios 4, de 15 e 16 diz, o corpo cresce, ajustando-se e unindo-se em amor. O corpo cresce quando a conjuntura da união, que nós estamos aqui hoje, que isso aqui é união, ela acontece em amor. Como assim, pastor? Quando eu vejo o meu irmão aqui, eu sinto uma alegria intensa, um prazer intenso, gigante, incalculável, como se fosse eu. Sabe? E quando o irmão falta, eu sinto uma falta gigante, incalculável, inexplicável, como se... Você não tem noção, não consigo explicar. O irmão Venilton,
aceitou Jesus aqui e me disseram que ele foi para um local que eu esqueci o nome agora. Disseram que ele está sentindo uma falta gigante do culto. Quando eu escuto isso, eu chego a me sentir mal, porque eu imagino ele como uma pessoa que recentemente aceitou Jesus, como ele estava sentindo prazer em estar aqui no culto e como ele está sentindo falta. Nós somos corpo. Não pense que por você fazer parte do corpo, você é um membro do corpo que não tem importância, que não tem necessidade, que não é necessário. Não, você é útil, é importante, é crucial, é fundamental. E sem você, o corpo pode até funcionar, mas não de forma perfeita. Suponhamos que eu dissesse para os meus braços: eu vou para o culto, mas vou deixar vocês em casa. O culto ia acontecer, mas eu ia ter essa mesma mobilidade, essa mesma facilidade? Não. O culto, quando você não vem, ele acontece. Agora, faltando alguma coisa, porque você é membro desse corpo. Eu consigo dirigir um culto aqui com os olhos fechados, mas vai ser mais difícil, porque sem enxergar é mais complicado. Eu consigo dirigir um culto aqui sem os braços, mas é mais difícil, porque eu preciso das mãos para movimentar. O culto vai acontecer, mas falta alguma coisa. Você já pensou a importância que você tem no corpo? Aí, eu pesquisando sobre isso, eu descobri uma coisa. A visão, ela é 85% de importância para você manter o equilíbrio em pé, parado. Um cego, ele não consegue. Por isso que aí eu entendi, porque você pode perceber, todo cego balança assim. Porque a visão não deixa ele conseguir ficar parado. Aí eu fui pesquisar e o dedo mindinho é responsável por 35% do equilíbrio de você andando. Dedo mindinho do pé. Você imagina você com 35% a menos de equilíbrio? É horrível. Horrível. O dedo polegar é responsável por 50% do seu equilíbrio. O dedo grande do pé. Polegar não, dedo grande. Mas imagina. Você consegue ficar em pé, mas com 50% a menos de equilíbrio. Sem o dedo mindinho, você consegue ficar em pé, mas com 35% a menos de equilíbrio. Acontece, funciona, vai fazer, mas sem aquela qualidade. Vocês estão percebendo que a minha voz tem um eco? Eu gosto desse eco. Se eu pego aqui, e tiro, como a voz fica? Ruim, seco, fechado. Agora deixa eu botar o efeito. Olha como a voz fica. Dá muito mais qualidade. Funciona sem isso aqui? Funciona. Mas fica seco, feio, horrível. A minha voz já não é boa, fica mais feio. Mas quando eu boto, mexo no botão aqui, já dá uma diferença. Pastor, um botão. Você está conseguindo entender que não é a mesma coisa quando falta um crente no culto? Aí um irmão disse para mim: o Senhor diz isso para todo mundo. Minha irmã, pelo amor de Deus, eu disse a ela, é porque realmente é verdade. Se faltar um, acontece, mas falta uma coisa, um pedaço. Um dia eu fui para um casamento e o casamento aconteceu, mas faltou o bolo. Foi bonito. Eu vi o casamento, eu toquei no casamento, o lugar era chique. Pra você ter uma ideia, uma noite foi R$7 mil o aluguel em 2018. R$7 mil o aluguel de uma noite, você imagina que o lugar é chique. Agora a mulher do bolo, a empresa que mandava fazer o bolo, não mandou o bolo. Aí qual foi o comentário do casamento? O casamento foi bonito, o lugar estava bonito,
A organização foi bonita, mas não tão boa. Perdeu a graça. Mas irmão, o bolo, o importante não é o casamento, não é que o casal viva feliz, não é que eles vivam para sempre, unidos. A cerimônia foi perfeita, foi maravilhosa. A música foi linda, teve gente chorando, teve. A família estava lá, estava. Mas o comentário até hoje é a falta do bolo. É que minha mãe sempre falta dos seus filhos, quando tem 5 que falta 1. É uma coisa que eu não entendo. A mãe tem 10 filhos, você disser, eu vou levar um para mim. Ano que vem eu trago. Não, gente, como é que fica eu? Você tem 9 aí, filho. Quando sai. Entendeu? Perceba. Por que a mãe sente falta? Um dia eu fui para um hospital. Um dia eu estava no hospital com a irmã. E eu perguntei a ela: irmã, a senhora está sentindo falta de quê? Estou sentindo falta dos meus filhos. Fazia uma semana, eu acho que uns 3, 4 dias, não sei, que ela estava no hospital com o esposo. Sentindo falta dos filhos. Meu Deus, por quê? Porque como um corpo e os seus membros formam para que tudo funcione, a família de Cristo, ela sente falta do pedaço do corpo que faltou. E o pedaço do corpo pode ser a irmã Vanessa, pode ser a irmã Ana, pode ser a irmã Cícero, pode ser a Alcione, pode ser a minha mãe Três, pode ser a irmã Letéria, pode ser a minha esposa, pode ser um de vocês. Vai fazer falta, irmão. Se a irmã Tânia vier, eu não vejo. Não. Parece isso porque eu faço mais coisa. Mas o pastor é o mais servo que tem aqui. Por quê? Se a irmã não quiser cantar, quem canta? Pastor. Se o irmão Cícero não quiser cantar, o pastor. Se o irmão Renilson faltou para pregar, quem prega? O pastor. Se a irmã que vai ministrar, a irmã que diz, estou doente, pastor. Se a irmã Antônia estiver tossindo, e como já aconteceu, ela que ia pregar, mas ela disse, eu não me preparei, eu disse, teve 15 dias, mas que vai ser ponto, quem prega é o pastor. Então, o mais servo é o pastor. Não é, irmão, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Ser pastor não tem elegância nenhuma. Eu que tenho que orar mais, que ler mais, que estar mais preparado, que não. A minha esposa pode desanimar, o irmão pode desanimar, a irmã pode desanimar, agora eu. Não, mas se você desanimar, pode desanimar. Eu sou ser humano. Tem futuro não. Eu era mais feliz antes. Me desculpe dizer. É uma carga absurda. Eu estava conversando ontem, eu fiquei 8 horas e meia no telefone com 2 pessoas. Aí, como era um parêntese meu, aí ela, pastor, você me chamou, Júlio, pelo amor de Jesus. Não, mas eu não consigo, como é que chama? Você sabia que eu sinto saudade do meu nome? Irmãos, nós somos um corpo. Quando eu digo para o irmão, para a irmã, que eu sinto saudade de vocês, eu sinto falta de vocês, e eu sei exatamente quantas vezes você falta no culto no mês, é porque realmente a gente sente falta. Você faz. O culto vai acontecer se você vai. Né? A gente vai fazer para Deus, não vai. Agora vai ficar um buraco, vai ficar ausência e vai ficar faltando o seu glória, o seu aleluia, o seu amém, o seu louvor, a sua participação, a sua presença, o seu abraço. Vai ficar faltando. Perceba uma coisa. Alguma vez, eu tenho certeza que vocês conhecem um pouquinho a Bíblia. Alguma vez na Bíblia, quantas vezes, vou melhorar a pergunta, quantas vezes na Bíblia a Bíblia registra que Jesus estava reunido com os seus discípulos e faltou um? Quantas vezes? Não sei se o senhor tem a memória boa. Quantas vezes está escrito nos 4 evangelhos que Jesus estava reunido com os seus discípulos e faltou um? A Bíblia relata assim, por exemplo, estava Jesus reunido na Cesareia.
ele e 8 discípulos. E não estava com ele Pedro, Tiago, João e Bartolomeu. Tem versículo assim na Bíblia? O contador de parábola. Tem algum versículo assim? Porque Jesus, quando estava reunido, era sempre conosco. Porque Jesus tratava os discípulos, e ele disse isso lá no Evangelho de João: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos. Sabe o que era amigos ali? Amigos ali era grupos de pessoas, porque o judeu ele trabalha assim. O judeu trabalha, quando ele chama você de amigo, ele está dizendo que não é da mesma forma, mas quase que o nível de confiança que ele tem no pai, na mãe, na esposa, ele tem em você. Quando o judeu chama você de amigo, é porque ele está dizendo que quase o mesmo nível de confiança que ele tem no pai, na mãe, na esposa, ele tem em você. Então Jesus estava dizendo ali: eu não sou servo não, vocês são amigos, porque vocês sabem o que eu sei, vocês vão onde eu vou, vocês estão onde eu estou, vocês veem o que eu faço, vocês sempre estão presentes, vocês sempre estão juntos, vocês nunca se afastam. Então vocês não são servos, que o servo só se aproxima para servir. Vocês são amigos, porque vocês têm intimidades comigo e sempre estão juntos comigo. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus dizendo que na reunião que ele estava fazendo, na cura que ele fez, no milagre que ele fez, na libertação que ele fez, na ressurreição que ele fez, estava faltando um discípulo. A não ser daquela vez que Judas saiu da ceia e foi traído. Aí ficou ele e os 11. Mas até na hora da agonia, antes de morrer, ele levou os 11. Eles fugiram. Ficou Pedro e depois também negou. Mas ele levou os 11 até Getsemane. A igreja que Jesus pastoreava, que era composta de 12 irmãos, sempre estavam juntas. Que pena que eu não tenho tempo suficiente. Perceba. Cada um são membros únicos e necessários. Isso significa dizer que o que você faz, ninguém faz como você faz. Pastor, está na Bíblia? 2 Coríntios 12, 18. O que é que diz, irmã Quitéria? 2 Coríntios 12, 18. Coríntios 12, 18. Aliás, primeiro, desculpa. É. Eu não dei errado, filho. Eu disse assim, olha o quê? Primeiro ou segundo? Eu não estou errado então. Veja aí, Romanos 12. Romanos Jesus. Mas agora Deus colocou os mesmos com cada um deles como quis. Qual é esse versículo? Primeiro 12 e 18. Primeiro 12 e 18. Ah, foi? Cada um, Deus colocou como quis. Paulo estava dizendo o seguinte: por exemplo, a minha esposa tem a forma dela ministrar a palavra, que não é no meu estilo. Mas eu não posso olhar para ela e dizer, não, acho que não, do jeito que ela prega. Eu acho que Deus não sabe não. Eu acho que Deus gosta do estilo que eu prego. Do jeito que ela prega.
Ela tem que aprender a pregar como eu prego, ela vai aprender, nem que seja na mala. Não. Deus capacitou ela assim, para fazer assim, do jeito que ela faz, é único. Ninguém faz. O que você faz na obra de Deus é único. Ninguém faz. Mas pastor, tem irmã que canta, tem irmã que ensina, tem um irmão. Sim, mas o seu serviço é você que faz. Tem um microfone aqui que faz o mesmo som que esse. Mas cada um tem a sua função. Parece. Mas perceba. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. 2 microfones são iguais. A regulagem aqui na mesa está igual. Tanto desse quanto esse. Mas perceba que se você vê a diferença. Esse aqui, A. Esse aqui, A. Tem diferença? A. Tem diferença? Os microfones são do mesmo. Mesma marca, mesmo modelo, mesmo fabricante, mas esse aqui tem qualidade diferente desse. Mas como é que pode, né? Passei igual. Irmãos gêmeos são iguais, apesar de serem parecidos? Não. Por que um microfone é diferente do outro? Porque cada um tem um som específico diferente, mesmo sendo parecido ou igual. Você está entendendo ou está difícil? Tem irmão que é importante na obra, como o outro também é. Porém, tem irmão mais sensível, tem outro menos sensível. Você e eu temos família. E a gente sabe quem da nossa família a gente pode resenhar e ele não vai ficar chateado. Ele vai levar na resenha e está tudo certo. E tem aquele familiar que a gente tem que ele sabe, com fulano ali você não pode brincar não, que ele já acha que... Tem ou não tem? Mas por aquele ser diferente daquele outro, ele tem menos importância na família do que aquele outro? Não. Você faz parte dessa família e a sua ausência é sentida e você precisa entender isso. A ausência de um membro, por mais que não pareça, prejudica o processo do corpo. Eu conheço um pastor que falta uma perna. Prejudica ou não prejudica o movimento do corpo? Eu existo, estou vivo, não pareço que vou morrer amanhã. Mas o processo do corpo está prejudicado pela falta da perna. A perna pode estar nem sentindo falta de mim, mas eu estou sentindo falta dela. Então, se você se ausenta, você faz falta no processo do corpo. Irmãos, a gente precisa entender nisso. Não podemos deixar de nos reunir, diz a Bíblia, Hebreus capítulo 10, 25. Se eu não estiver enganado. Hebreus capítulo 10, 25. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de se... Lê aí, irmã, para ver se é verdade mesmo. Se eu não estiver mentindo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Pode mais tarde. Nós um ao outro, e tanto mais quanto vemos que se vai aproximando aquele dia. Paulo disse, não abandonando ou deixando
congregar. Não deixem de congregar. Mas, como é costume de alguns, mas admoestai-vos, ou seja, animai uns aos outros. Porque quando eu estou reunido aqui com você, se eu estou triste e você está alegre, eu acabo me alegrando com a sua alegria. Se você está triste e eu estou alegre, eu até acabo me envolvendo com a minha alegria e você acaba esquecendo a tristeza. E Paulo disse, não deixe de congregar, mas antes, animai uns aos outros. Não deixar de congregar, principalmente porque a gente vê que está chegando aquele dia. Que dia é esse? Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Paulo estava dizendo em outras palavras, e como a gente sabe que Jesus está vindo aí, não deixe de congregar, congregue, não deixe de estar juntos, esteja. Irmão, não acredite nessa história furada que muitas pessoas dizem que não congregar não faz diferença na vida do crente. Faz e muito. Muito, 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 muito. Tem uma frieza espiritual que eu passei em 2010. Eu tive um problema na igreja, eu não vou contar agora porque demora muito. E eu me abusei com a igreja. Me abusei e disse, olha, eu não quero saber. Já estou aí. Fizeram uma covardia comigo. E eu me invoquei, mano, com a igreja. Me invoquei mesmo. Eu ainda estava no outro relacionamento e eu disse para minha esposa, tu quiser ir, vai. Agora eu vou ficar em casa. Não quero nem saber. Aí o telefone tocava, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, não. Desculpa o termo. Dane-se! Aí chegou lá um camarada onde eu morava. Onde eu morava tinha uma lama que era uns 5 metros de largura pelos uns 6 de comprimento. Um amigo meu tinha tirado um carro zero fazia uma semana. Aí ligou para mim e disse, vamos para a igreja? Você vai te catar? Para a igreja? Ele disse, você vai? Disse, eu quero ver. Tu me fazer ir para a igreja? Você vai. Fazia uma semana que ele tinha tirado o carro da concessionária, carro zero. Aí, de repente, quando às 6 horas da noite, como era distante, porque na minha porta tinha uma lama bem grande, eu nem liguei. Como eu não abri a porta, ele botou o carro dentro da lama, por dentro com tudo, o carro ficou atolado. Eu disse, que maluquice é essa? Você só sai daqui quando você estiver dentro daquele carro, para ir para a igreja. Eu disse, meu Deus. Rapaz, tu tirou o carro só uma semana da concessionária e enfiou. É para mostrar para você que eu dou mais importância à sua vida do que esse carro. Eu digo, mesmo. Vai falando aí. Deu 6h30 e ele vamos. 7 horas e ele vamos. Eu digo, quando vai terminar lá, vai-se embora. Ele disse, eu não vou sem você. Aí ele pegou de um lado, a minha esposa pegou do outro, a mulher dele empurrando por trás. Você vai. Aí me jogaram dentro do carro. E para sair o carro dentro da lama, eu disse, acha pouco, não vou botar o pé da lama, porque eu não estou aí. E o carro não saiu, e fizeram uma oração, Senhor, tira esse carro da lama para a gente levar os ruins para a igreja. Aí deram uma acelerada para lá, tiraram o carro de dentro da lama. Pense num carro podre. Aí vai indo para a igreja, botando louvor na maior altura no som do carro. Chega lá na igreja, um carro todo sujo. E os irmãos perguntando, por que isso não mora nessa lama? Não, é porque eu fui buscar esse homem e ele só saiu quando eu tive que atolar o carro dentro da lama para arrancar ele dentro de casa. Foi uma semana só que eu fiquei em casa. Aí, quando eu fui para Shekinah, o Ministério Apostólico de Shekinah, pastor Wellington e a pastora Silvia. Quando eu fui para Shekinah, eu cheguei lá, o pastor disse, quem disse que você vai ficar em casa? A gente não vai deixar você ficar em casa nem que você queira. Sabe o que ele já fez? Comprou uma Kombi e me deixou responsável de levar a gente de Rio Largo para Forene. De Rio Largo para Forene é mais ou menos uns 7 quilômetros. Mas todo culto, a Kombi estava na minha porta. Você vai, você vai, você vai. Eu nem era da igreja, eu tinha saído de outro. Não fazia nada lá. Mas os irmãos fizeram questão, se reuniram
para não me deixar morrer na fé. E aquilo me atraiu pela igreja. Eu fiquei 2 anos e meio lá. Porque eu fiquei grato, porque se eles não tivessem feito o que eles fizeram, se o meu amigo não tivesse atolado o carro na lama, eu não tinha saído de casa para ir para a igreja. Estava decidido. Mas quando eu vi o esforço dele pela minha vida, eu disse, realmente, eu preciso da igreja. Irmão, ficar em casa é uma desgraça. Sabe por quê? Porque você esfria. Você desestimula. Uma das maiores felicidades da minha vida, quando eu perdi a perna, foi porque o doutor chegou no meu pé de orelha e disse: mande parar de ligar para aqui para o hospital de Cururipe, porque o telefone do hospital não é público, não. O telefone do hospital não é pessoal seu, não é público. E não mande parar de ligar para aqui, estão ligando demais. Eu disse: o que é? Já teve quanta ligação? Ele disse: dentro desses 15 dias teve mais 3 mil. Você se sente feliz? Porque as pessoas se preocupam com você, pensam em você, e você é importante. Mas eu não faço nada na igreja. A sua presença é crucial. Você é corpo. Pode ter o seu dedo medinho, mas sem o dedo medinho a gente perde 35% do equilíbrio. E ninguém aqui quer que a gente tem que orar para a gente permitir que Jesus faça a gente perder 35% do equilíbrio, diz amém. É só 35%? Não é muita coisa, não? Você quer perder 35% do seu equilíbrio? Não, mas já tem o dedo medinho aí. Você não quer perder os 35% do equilíbrio. Eu não ando até agora, mas eu também não quero perder essa perna velha com esse joelho dando bagaço. Mesmo dando bagaço, porque está sem cartilagem. Dá um bagaço meu joelho. E essa perna, meu Deus do céu. Quando eu boto peso nela, ela fica tremendo que nem um bêbado que não viu um copo de cachaça. Mas eu não quero perder essa perna. Você quer perder 35% do seu equilíbrio? Então você é 35% do equilíbrio do corpo de Cristo. Você entendeu a sua importância na igreja? No culto? No corpo? Amém? Nunca deixe que essa mensagem saia da sua cabeça. Amém? Pai, obrigado, Senhor, porque a gente é corpo. A gente é falho, a gente é fraco, a gente se equivoca, a gente é faltoso, muitas vezes a gente é ingrato, mas a gente faz parte do teu corpo, Senhor. Isso ajude para que nós possamos, mesmo que a gente seja o dedo mindinho, mas que a gente não possa permitir que o seu corpo perca o equilíbrio por causa de nós. Senhor, dá força aos teus filhos para que eles compareçam no culto. Dá força aos teus filhos para que eles se estimulem a estarem na igreja. Que eles nunca esqueçam, Senhor, que por mais mínimo que eles achem que a importância deles são no culto, mas eles fazem a diferença. Te louvamos. Muito obrigado por esses que estão aqui. Desperta aqueles que estão em casa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a tua transformação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e para todo sempre. Você diz: Deus abençoe. Domingo estaremos aqui para a glória de Deus. É domingo. Arrasta a Anne. Arrasta a Anne. Arrasta a Anne. Olha, eu não for passar para amanhã. Vai ensaiar, vai. Crente, Vanessa.